Uou! No vídeo de hoje nós vamos criar 8 materiais realistas utilizando o Chaos Corona. Fala, Elite do Render! Seja bem-vindo ao programa Dominando o Corona. Nesse programa eu ensino de maneira simples a dominar as técnicas da melhor ferramenta de renderização do mercado. Eu sou o Tom Lopes, artista 3D, e o tema do vídeo de hoje é como criar materiais realistas no Corona. Não vamos criar materiais em outros motores de renderização. Esse vídeo pode te ajudar a dominar as ferramentas de materiais e você mesmo saber aplicar as suas técnicas na hora que for utilizar para fazer as suas cenas 3D. Ah, Tom, mas já tem os materiais na biblioteca do Corona. Tudo bem, mas a ideia desse vídeo é que você mesmo aprenda e domine as ferramentas de materiais simples. Pelo contrário do que muita gente acha, para configurar materiais simples e realistas no Corona não é demorado. Basta você saber a ferramenta e o método certo. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo, tintim por tintim. Pois bem, depender somente da biblioteca de materiais do Corona te deixa engessado, não te deixa um artista 3D completo. E muitas vezes você acaba utilizando materiais que pesam um pouquinho na sua cena e acaba deixando o seu render muito mais lento. Então, pensando em você, eu quero te ajudar a dominar essas ferramentas, pois muitas vezes precisamos de materiais leves para otimizar as nossas cenas. Pois pensa comigo, um render demorado é chato pra caramba, né? Então abre o teu 3ds Max pra gente já colocar em prática as técnicas de configurações de materiais. Então vamos lá, eu já tô com uma cena 3D aberta aqui, porque eu quero aproveitar essa iluminação que eu já tenho nesse render, é um render de uma suíte. Você pode abrir uma cena do zero, ou também pode abrir uma cena que você já tenha, que já tem uma iluminação. Assim a gente, muito mais fácil, já consegue ir direto ao ponto, direto para os materiais pra gente fazer essa edição. Então o primeiro passo é carregar um Corona Legacy Material. A gente vai clicar e arrastar para dentro da tela. E a gente vai fazer o nosso primeiro material, é um material muito inusitado, muito bacana, que é o quê? Um material de telas. Geralmente o pessoal não sabe se deixa a tela um pouco mais fosca, um pouco mais brilhosa, então a gente vai fazer dois tipos, aquela tela um pouco mais brilhosa e aquela tela, como tá aparecendo aqui em cima, uma tela mais fosca e uma tela um pouco mais brilhosa. Nós vamos fazer os dois tipos para você ter um repertório a mais nos seus renderings. Então a primeira coisa a gente vai renomeia aí também para deixar certinho. E agora a gente vai colocar aqui no reflexo o valor de 1. E o primeiro passo que a gente já vai fazer é deixar aqui na cor do diffuse um pouco mais escura. Vamos dar uma olhada aqui, carregando a imagem um pouco maior. Talvez dar uma escurecidinha a mais. Assim, de repente, já tá bacana. E vamos aumentar aqui o IOR para 2,5. Geralmente eu vou de 2,5 a 3. A gente vai dando essa dosada para poder aplicar da maneira correta. Então, o próximo passo agora é a gente aplicar o material. Eu vou colocar aqui numa esfera dentro do ambiente, ó. Tá vendo aqui? Tem uma esfera, ela tá no chão, rente ao chão. E eu vou aplicar clicando aqui nesse botãozinho do ladinho da lixeira, tá? Apliquei o meu material, ele já criou essas bordinhas avisando que tá aplicado e também essa parte vermelhinha. Nota que ele dá uma mudada quando o material está aplicado. Então, vamos lá. Agora eu vou rodar aqui um render pra gente... Ó, eu já tinha até rodado um render antes, estava com a esfera estava com material genérico, né? Então, esse nosso primeiro material é uma tela um pouco mais brilhosa. A gente vai dar um pequeno trato nele para ele não ficar tão brilhoso como está aqui. Então o próximo passo é a gente tratar um pouquinho aqui no glossiness, deixar 0,95 para deixar ele um pouquinho distorcido e não tão brilhoso. Então beleza, essa aqui é o primeiro material de tela brilhosa. Para a gente fazer um material de tela um pouco menos brilhoso e aquele material mais fosco, tipo essa tela aqui do meu monitor que eu vou botar aqui em cima a foto para você. Tá vendo aqui? Essa tela é a tela do meu monitor, ela é um pouquinho mais fosca, então muitas vezes a gente acaba tendo que fazer. Diferente do celular, por exemplo, que é muito brilhosa. Então eu vou colocar aqui agora, copiar esse material para o lado, né? Posso criar do zero, mas já vou aproveitar que a gente vai criar 8 materiais, esse aqui conta um só. Beleza, essa aqui vai ser a tela fosca.
tela fosca, ok. Agora eu vou aplicar esse meu material na minha esfera. Beleza, dá pra ver ali, já tá rodando o render, já deixei rolando. Porque eu vou colocar aqui 0,6. Nota que agora ela vai ficar um pouco mais fosca, olha só que bacana. Olha que legal que ficou aqui o material, ó. Isso é muito parecido com o que rola aqui na minha tela, na tela do meu monitor. É mais ou menos isso. Então quando você pensar em fazer uma tela, é muito legal também tentar colocar aqui o IOR de 3 para você testar, porque ele vai dar um brilhinho a mais, porém ele não vai ficar o brilho aquele que é diferente. Ele dá um brilho, uma corzinha a mais de metal, ele chega um pouquinho mais próximo do metal, porém ele não chega a criar aquele brilho que reflete as coisas, entendeu? Então ele fica assim mais fosco, é muito bacana. Nota que essa cena aqui é uma cena muito bacana de uma suíte, né? Comenta aqui se você achou bacana. Então, esse foi o primeiro material, bora pro segundo material. Agora a gente vai criar um material de vidro, um material de vidro simples e fácil de fazer. Primeira coisa é colocar aqui, ó, 1 de reflexo e 1 de refração. Ele já virou automaticamente um vidro. Vamos testar aqui na esfera para ver como é que vai ficar. Apliquei na minha esfera e agora a gente vai rodar um renderzinho para ver como é que tá ficando essa esfera com o vidro. Agora tem uma configuração muito simples para a gente fazer, que ela compromete a diferença do material, tá? Se você quer um vidro que ele tem um pouquinho de reflexão, ele tem um reflexo, né? Você deixa as configurações como está aqui. Mas caso você queira um vidro um pouco mais, que ele não tenha a dispersão, que ele não tenha as sombras que o próprio vidro faz, que ele passe a luz e não tenha impacto com nenhuma superfície, ou seja, com a esfera ou com o vidro propriamente dito, na porta de vidro, alguma coisa. Então você coloca aqui, ó, esse modo FIN, No Refraction. Então ele fica com essa volumetria quase que invisível. A luz passa por ele e não projeta sombra. Tirando, a sombra volta e o objeto fica um pouco mais encorpado dentro da cena, digamos assim. Então agora que limpou o render aqui, dá pra gente ver no detalhezinho aqui que tem uma sombrinha embaixo dele, bem no pezinho ali onde encosta no chão. E aí tem uma coisa, se você quiser criar esse vidro um pouco mais reflexivo, o que eu costumo fazer? Aumento o IOR também, ele vai ficar um pouco mais brilhoso. Vou exagerar aqui pra você ver, vou deixar 5, ele vai ficar bem brilhoso, até a sombra de contato ali no chão, aquela sombra dele da esfera, aumenta, né, automaticamente. Então com isso a gente cria um material mais brilhoso. Se você for colocar numa fachada, por exemplo, e quiser que a fachada, os vidros da fachada tenham reflexo de árvores, vegetações, você acaba aumentando esse reflexo para aparecer vegetações muitas vezes, ou algum objeto que você queira que apareça, ou até mesmo se o vidro for bem reflexivo, você vai aumentando aqui nesse IOR, conforme eu aumentei aqui, exagerei para 5, geralmente eu uso entre 2, 3, já fica bem bom. Então a gente concluiu aqui o segundo material, que era telas e vidro. Agora a gente vai para o terceiro material, que é um vidro. Então agora a gente vai para o terceiro material, que é o material de vidro fumê. É um material muito fácil de fazer também, tranquilo de fazer, porém tem umas configurações básicas para a gente fazer. Eu vou renomear aqui. Beleza, já está renomeado aqui o meu material. Eu vou colocar aqui, ó, 1 de reflexo e 1 de refração também. Porém agora a gente tem aqui, ó, no Volumetrics and SS, nessa aba você abre clicando, ele vai abrir uma abinha ali para baixo e você tem aqui algumas opções. A primeira opção que a gente vai fazer é mudar esse Absorption Color para deixar ele mais escuro, deixar ele preto praticamente. Nota que não mudou nada aqui no nosso material. Eu já vou rolar o render aqui para você ver que não alterou nada no nosso objeto. Então olha só, não mudou nada ainda no nosso material. Mas voltando aqui para a abinha dos materiais, vou deixar até um pouquinho menor aqui para você conseguir ver e acompanhar em tempo real ali na nossa configuração. Olha só, eu coloquei aqui preto, só que aqui no Distance a gente tem uma configuração muito importante você aprender. Isso é medido por centímetros. Essa Absorption tem uma distância ali da abinha do lado, é uma distance para você colocar. Então quanto menor esse distance, mais escuro ele vai ficar. Quanto maior, mais ele aumenta a distância dessa absorção, da coloração,
e automaticamente ele deixa mais clarinho. Então vamos começar com um para você ter uma noção. Ele vai ficar logo de cara um vidro pretão, como se fosse uma fita adesiva colada no vidro. Tem situações a gente usar, como por exemplo, se você quiser deixar um carro com o vidro bem preto, alguma coisa do tipo, você consegue. Como eu já fiz mesmo em animações, que eu não queria colocar o boneco lá dentro para não ficar fake, porque o boneco não sabia editar o boneco dobrando a direção. Então eu pedi pro cliente, olha, posso fazer com o vidro fumê bem escuro? E ele falou, beleza, vai ficar legal. Então, ok, só para não deixar o carro vazio. Enfim, toquei nesse ponto porque foi uma experiência que eu passei de utilizar esse material dessa forma. Mas o que a gente quer é um material parecidinho com o material, na verdade igual o material que tá aqui. Nota que ele tem uma absorçãozinha, ele tem uma coloração preta, mas ele não é um preto absoluto como a gente tá vendo aqui. Então, para fazer isso, a gente vai colocar aqui, ó, vamos aumentar para 100 pra gente ver como é que vai ficar esse material. Nota que ele já deu uma clareada ali, já apareceu o outro lado, já atravessou, a nossa visibilidade já aumentou. Porém, não é o que a gente quer ainda. Então vamos botar o dobro, 200, pra gente dar uma olhada. Já deu uma melhorada também. Confesso que agora já tá um pouco legal aí. Ó, já tá começando a ficar bacana, tá ficando parecido já. Vamos colocar aqui 300 para ver como é que vai ficar. Às vezes, gente, não carrega aqui mesmo, na abinha do material. Às vezes a gente precisa abrir e fechar, ou até mesmo abrir e fechar a aba dos materiais, clicando ali em cima no cantinho. Mas é tranquilo, se no render tá atualizando, tá tudo certo, não precisa nem se preocupar. Chegamos numa coloração muito boa, né? Perfeito. Aí às vezes você pode colocar aqui também uma direcionalidade para você estar mudando, alternando ali como é que você quer que se comporte essa coloração. Nota que ele dá uma mudada, dá uma variada na coloração, mas nada demais. Se você colocar aqui, então pra gente fazer um teste aqui muito legal, vamos pegar essa esfera aqui e colocar ela lá em cima da luminária pra gente ver como é que vai ficar o comportamento desse nosso vidro, para ver se ele ficou parecido, só pra gente tirar a dúvida, ver se tá encaixando ali, a coloração dele se tá a mesma ou se realmente tá diferente. Vamos lá. Olha aí, ficou bacana, hein? Ficou bacana. Então, se você configurou aí, deixe aqui, ó, Então, deixa aí no Distance com 400 que vai ficar bem bom, dependendo da sua cena. Muitas vezes você tem mais incidência de luz, não sei como é que você configurou o seu render. Enfim, teste, faça os testes e vá controlando ali no Distance para ficar do jeito que você bem entende, ok? Então agora a gente vai deixar até aquela esfera lá. Vou pausar o render aqui, vou pegar essa outra esfera aqui e vamos criar mais um material de vidro, só que agora aquele vidro verde, como esse vidro aqui de cima, que ele tem muitas vezes em guarda-corpo, ou até mesmo dá pra ver a bordinha dele meio esverdeada. É esse vidro que a gente vai criar. Vamos colocar aqui vidro verde pra gente fazer a configuração dele bem editada aqui. Então vamos lá, de reflexo a gente vai colocar 1 novamente, vamos colocar aqui na refração 1 também, já vai virar vidro. E no Volumetrics a gente vai colocar agora um verdezinho aqui, vamos trazer um verdinho, aí, e vamos aumentar obviamente o nosso Distance, vamos colocar uns 300 aí para ver como é que vai ficar. Próximo passo, eu vou aplicar esse material nas duas esferas para a gente fazer o teste. Então, colocando o render aqui para rolar, a gente já consegue ver aí um material verde bem parecido já com o vidro. Muitas vezes ele não fica tão esverdeado, porém é importante a gente estar sempre conseguindo controlar ele da maneira certa. Então, para fazer isso, a gente consegue controlar no Distance novamente, colocando aí, exagerando aqui para 500 para ver se ele não vai... Ó, ficou mais bacana, já ficou um vidro bem bacana aí. E você pode fazer vidros de diversas cores, muitas vezes também material líquido. Se você colocar um material líquido dentro do copo, muitas vezes você consegue, por exemplo, colocar aqui uma cor vermelha. Vamos supor que você tem um líquido vermelho aí, então você consegue estar colocando esse material dentro de um objeto, por exemplo, uma taça ou um copo, trazendo aí um pouco mais de cor para ele, uma coloração. Dessa mesma forma, ó, ficou aqui tipo um rosé ou algo desse tipo. Se você colocar aqui menor ainda, você vai vendo que a cor vai vindo e o objeto vai, mesmo assim ele é transparente, ele é brilhoso, então ele se parece muito com o líquido. Dessa forma dá para fazer bastante coisa, beleza?
Então vou pausar o render aqui e o próximo material que a gente vai fazer agora é um material muito mais fácil, que ele é um material de plástico, porém ele tem algumas configurações que você pode fazer diferente. Então vamos lá, eu vou colocar aqui 1 no reflexo e agora a gente não vai de 1 na refração, porque a gente não quer refração no nosso material, a gente quer um material sólido mesmo, sem refração. Então agora vamos aplicar aqui esse material lá na nossa esfera, vou colocar só nessa aqui de baixo. Gostei daquele materialzinho de vidro lá. Ficou um vidro de uma cor diferente, ficou combinando com a cena, essa cor aqui meio rosé combinou com a cena. Embora ficou meio estranho, mas eu vou deixar ali. Beleza, colei ali o meu material de plástico já. E a primeira coisa que a gente nota é que ele já ficou um pouco brilhoso demais. A gente consegue notar aqui que ele está bem brilhoso. Pode acontecer de a gente fazer um plástico dessa maneira? Pode sim. Mas muitas vezes a gente tem um pouquinho de opacidadezinha, assim, um glossinesszinho. A gente vai colocar aqui agora. O glossiness já vem em 1, então o que a gente vai fazer é diminuir esse glossiness. A gente vai colocar aqui, ó, 0,6 para fazer. Então o que eu deixo aqui em 0,6 geralmente? Geralmente eu coloco 0,6 quando eu vou fazer um forro de gesso simples, básico, que eu não quero pesar nada no meu render, eu já tenho uma cena pesada, eu coloco um glossiness dessa maneira. E é muito bom para você otimizar as suas cenas. Quando você não tiver uma textura tão realista quanto essa aqui, você utiliza um glossinesszinhos. Se você quiser aqui mudar a cor dele, vou deixar branco, quase o branco absoluto, porque nunca o branco é branco 100%. Então a gente vai aqui deixar ele um pouquinho mais visível para a gente configurar. Se eu colocar aqui 1, ó, ele vai voltar aquele brilhão que ele tinha. E muitas vezes o plástico é dessa maneira. Porém, às vezes o plástico ele tem um detalhezinho menorzinho, né, um 0,9, ele já fica um plástico legal, ele não fica aquele reflexo tão forte. E também ele tem essa propriedade assim de um fosco, né? Mas quando a gente vai fazer um forro de gesso, por exemplo, eu gosto sempre de deixar 0,6 aqui. Geralmente ele dá um reflexozinho no forro, porém ele não dá muito reflexo, ele fica equilibrado, ele não dá aquele reflexo grande, assim, parecendo um vidro ou algo muito assim, mas ele fica com uma cara de gesso mesmo, porque o gesso em si, ele tem um pouquinho de reflexo, ele não é aquele fosco absoluto e ele reflete um pouquinho. Então presta atenção para você deixar o seu forro de gesso com um pouquinho de reflexo, que vai ficar muito mais realista do que deixar aquele fosco absoluto. Pausei meu render aqui, agora a gente vai para o próximo material, que é o material de metal. Eu vou minimizar aqui a aba do render, a gente vai puxar um Corona Legacy Material novamente e vamos criar um material com base em um material aqui partindo do zero, beleza? Primeira coisa, reflexo em 1 e o IOR de todos os metais são 999, é o máximo. Se você puxar a abinha para baixo, ela vem, para cima ela não vai mais do que 999. Então com isso a gente já chegou no topo, ele já virou um material bem reflexivo aqui, tá? Porém agora tem um detalhe que a gente precisa fazer. A gente vai tirar aqui, ó, o level do diffuse e vamos deixar 0, porque a gente não vai colocar coloração lá em cima. A gente muda a coloração do metal aqui, ó, no Reflection Color. Pra gente colocar, aqui a gente consegue estar colocando a cor que quiser no material, seja ele uma cor meio bizarra, seja azul, ou vamos fazer aqui o nosso douradinho maroto pra gente fazer um material tipo um ouro, tipo algo assim, para ficar bem bonitão. Então eu tô deixando aqui, ó, um begezinho. Eu não gosto de trazer ele com muitas cores saturadas, porque fica muito chamativo na cena. Então eu vou deixar ele aqui, vou colocar ali para ver, né? Apliquei meu material pra gente rodar um render e ver como é que ficou o comportamento desse nosso metal dourado. Vamos ver como é que ficou. Olha que bonito esse material dourado. Acredito que a gente pode deixar ele um pouco melhor, clicando aqui no material, trazendo um pouco mais de cor mais clarinha para ficar mais destacado esse dourado. Ó, já deu uma destacada nele legal. Agora a gente consegue estar trazendo um pouco mais aqui também pro clarinho, um pouco mais pro amarelo, tentando sempre deixar ele mais parecido com ouro mesmo assim, tá? E nota que ele ficou um metal dourado sem opacidade. Não é opacidade a palavra certa. Nota que ele ficou um material dourado bem brilhoso. Ele não tem nenhuma propriedade de fosco. Então pra gente fazer um material dourado brilhoso é dessa forma.
se fosse uma barra de ouro ou algo do tipo assim, que ele é bem brilhoso mesmo, ou um cordão de ouro, algo do tipo, ele fica dessa maneira. Mas se a gente quer fazer um metal com as propriedades um pouco mais fosca, a gente trabalha no glossiness. Então vamos botar aqui 0,5 para a gente ver como é que ele vai ficar. Nota que ele já se escovou todo, parece que ele já está todo riscadinho ali. Ficou um material mais maneiro. Se a gente quiser colocar, muitas vezes esse metal assim, ele vai em luminárias ou alguma coisa desse tipo, em objetos decorativos. Ele tem uma propriedade um pouco fosca ali, e a gente consegue deixar de 0,5 para cima, fica bacana. Se você diminuir muito, ele já vai estar com uma cara um pouco mais fechada, assim, já não parece tanto com um metal. Então vamos deixar aqui 0,75 para ver como é que ele vai abrir um pouco mais essa cor. Ele já não tem aquele brilho absoluto e também não é o fosco absoluto, ele está ali no meio termo, ele está um metalzinho bem bacana. E tem mais uma configuração bacana para a gente fazer aqui, que é no amount. A gente vai colocar 0,5 para a gente fazer um esquema de dar uma girada, rotacionar essa propriedade do fosco, fazer com que ele fique um pouco mais legal. Olha só como já deu um efeito ali na nossa esfera. Vamos colocar aqui 45 graus para ele rotacionar e vamos ver como é que vai ficar essa parada. Nota que ele já deu uma diferença aqui na propriedade do nosso metal. Ele já deu a sensação de ser um metal lixado ou alguma coisa do tipo. Você pode estar adicionando também um mapa para você adicionar nesse metal, mas a gente quer criar aqui um material simples, sem mapa nenhum, para a gente fazer um material muito mais rápido, muito mais otimizado para as nossas cenas. Então aqui ficou um material dourado. Vou pausar o render aqui, a gente vai carregar mais um material de Corona Legacy Material para nosso. E a gente vai criar o material número 7, que é um material cromado ou um inox. Muitas vezes o inox de geladeira, que a galera custa encaixar. Muitas vezes eu já vi em renders que a geladeira ela estraga o render, não fica bonito, o material de inox não fica bacana. Eu vou renomear aqui, vou colocar inox e a gente vai adicionar aqui um reflexo de 1 e vamos adicionar aqui também, subir tudo que dá e vamos colocar aqui 999, vou digitar aqui ó, 999, colocando um metal absoluto. Próximo passo, tirar aqui totalmente o diffuse, deixando 0. E agora a gente vai trabalhar aqui sem brilho. Dá para colocar um cromado com brilho também. Vamos rolar o render aqui para você ver como é que fica. Geralmente com esse branquinho ele já vai ficar um cromadinho mesmo. Então, sem mexer na cor, a gente já consegue ter um cromado absoluto, uma coisa mais brilhosa aí. Então, para a gente trabalhar com as cores, novamente a gente vai no Reflection, altera aqui o color dele. E vamos colocar aqui um cinzinha para ele ficar mais próximo do inox. Nota que ele já deu uma escurecida legal. Então a gente vai baixar aqui e deixar um pouquinho mais cinza para ficar mais próximo do inox ali de geladeira. Aquela corzinha maneira que fica. Então aqui ele ficou uma cor bacana. Tá bonito, porém ele tá muito brilhoso. A gente vai trabalhar no glossiness para ele ficar mais legal. Trabalhando aqui... Olha o cara vendendo. Galera, eu vou pausar o vídeo aqui porque tem um cara vendendo pamonha, tá? A pamonha tá quentinha. Tá uma delícia. Bora lá, vamos voltar. 2 horas depois. Agora a gente vai colocar aqui no glossiness, aumentar ele para que não fique tão escovado assim. Porque o reflexo ali da geladeira, do inox da geladeira eu falo só para dar um exemplo que talvez você se lembre. Ele não é tão brilhoso e também não é tão escovado. Ele tem um brilhinho, ele reflete. Tipo isso aqui que a gente está vendo agora na tela. Eu vou deixar ele um pouquinho mais clarinho para ficar mais parecido ainda com o inox verdadeiro que a gente quer fazer aqui na nossa imagem. Olha aí como ficou bonito esse nosso material de cromado, inox. Então olha só, para deixar ainda melhor, vamos colocar aqui 0,1 e trabalhar nele para a gente ter aquela rotação que nem a gente fez ali anteriormente. Vou colocar aqui 90 graus para ver se vai ficar bacana. A gente vai aumentar agora o amount
para ver se ele dá uma turbinada a mais nessa rotação e deixa mais aparente ainda. Olha como levemente ele tem uns traços aqui de rotação. Vamos colocar aqui 180 para ver como é que vai ficar. E aqui vamos exagerar um pouquinho, botar 0,4 para ver como é que ficou o comportamento desse nosso material. Já ficou bacana, gostei muito. Se você quiser fazer um material de metal com aqueles risquinhos aparecendo, aquelas coisinhas, deixa no comentário aqui para eu saber se você quer essa dica, porque é um material um pouco mais complexo e caberia fazer ele em outra aula para nós não passar muito do tempo. Ainda tem o último e 8º material. Então vamos lá. O último material a gente vai fazer o seguinte, vamos carregar aqui um Corona Legacy Material e ele é um material um pouco diferente. O que eu quero fazer, ensinar você, é colocar cores variadas. Por que cores variadas? Vamos supor que a gente tem mais esferas aqui. Vou colocar uma para cá, pegar essa mesma aqui, colocar para cá. Vou colocar, na verdade, vou deixá-la um pouquinho menor. Vou trazer mais uma para cá, copiar a instância, vou deletar, copiar a instância para cá, aqui e mais uma aqui, beleza? Então agora a gente tem aqui essas 5 esferas que estão todas com o mesmo material, porém a gente vai carregar agora um modificador, na verdade ele é um mapa modificador que se chama Corona Multimap. Ele basicamente vem com essa pré-configuração já por default. Então a gente vai colocar ele lá no Diffuse Color para ter essas propriedades de cores no nosso Diffuse. Ele vai colorir essas esferas. Por que a gente precisa aprender esse material? Quando você tem uma opção, por exemplo, uma cena que tem vários carros na rua, você consegue aplicar esse material em diferentes carros, fazendo com que as cores sejam alternadas e você não precise ficar alternando cores de cada carro. Você consegue configurar num só material várias cores ao mesmo tempo. Isso acontece com vários objetos. Você tem vários objetos que são de cores diferentes na sua cena e com material simples você faz dessa mesma maneira. Então a gente vem com essa pré-configuração aqui. E agora a gente vai colocar aqui no Item Count, a gente vai colocar só 5, porque nós temos 5 esferas. E aí eu vou aplicar lá nas nossas 5 esferas, na verdade já está até aplicado. E agora é o seguinte, a gente vai rodar um render para ver o que está acontecendo nesse material. Nota que ele já deu uma tonalidade para essas 5 esferas, ele dividiu as cores entre elas. E a gente consegue ter várias configurações aqui para deixar ainda mais legal essa brincadeira. Uma delas é que você consegue controlar a gama da coloração. Então vamos supor que eu vou colocar aqui uma diferença, uma randomização do gama de 5. Nota que ele vai trazer um pouco mais de cores em algumas e um pouco menos de cores em outras. Ele faz esse equilíbrio aí para que você consiga estar controlando de maneira randomizada, de maneira automatizada os materiais. E além disso tem outra configuração muito bacana que é o Mix Amount. A gente consegue controlar aqui a porcentagem dele de misturar as cores. Então, se eu tenho essa paleta de cores aqui, que são cores primárias, nós vamos colocar aqui 50% para ver como é que vai ser a mistura dessas cores. Nota que ele já trabalhou automaticamente fazendo a mistura dessas cores. Então a gente colocando aqui 100%, ele vai misturar 100% essas cores. Então a gente consegue aí estar fazendo um misto de cores sem precisar realmente fazer a texturização de cada material. Nota que ele já ficou até parecido com a paleta de cores que eu já tinha nesse render. Então colocando aqui um pouco mais de gama, ele vai deixar um pouco mais clarinho também. Você consegue alternar. Vou deixar aqui 2 e vou deixar aqui 80% para a gente ver um pouco essa variação das cores. Aqui no Seed você consegue alternar a diferença das cores. Você consegue passar cor para outras esferas, tudo randomizado, de maneira procedural. Olha só, vou colocar aqui um. Ele automaticamente já mudou as cores nas esferas. Vou colocar 2 e ele vai alternando essas cores sem que você precise. Então, se acontecer de você não gostar da cor que ficou no carro mais próximo da câmera, você vai alternando aqui,
mudando esse seed, que é traduzido ali a semente, não sei porque desse nome, só que você vai alternando e você vai conseguindo trazer mais cores, diferentes opções, trazendo mais composições para essas cores. Esse tipo de material a gente pode utilizar ele em diversas coisas, então é muito bacana para você aprender. Então por hoje é só, eu espero ter te ajudado a criar materiais aí muito realistas, utilizando o Corona, e materiais que vão deixar as suas cenas muito mais leves, e você vai ficar craque em criar materiais dentro do Chaos Corona. Espero ter ajudado e até a próxima. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Falou!